Olá, pessoal. Eu sou a Camila Macedo, faço parte da equipe de curadoria de longas-metragens do Olhar de Cinema e estou aqui para iniciar mais uma conversa sobre os filmes que fazem parte da programação dessa 10ª edição do festival. Hoje, batendo um papo sobre o filme pernambucano O Bem Virá, que depois de ter estreado no Cachoeira Doc, no fim do ano passado, tem esse encontro com o público do Olhar de Cinema através da mostra Olhares Brasil. E para falar um pouco sobre o filme, estão aqui comigo a diretora e roteirista, Wilma Queiroz, a montadora, Amandine Guabô, a produtora, Lívia de Mello, e um dos pesquisadores do filme, José Oliveira. E eu já começo, antes de mais nada, agradecendo a participação de vocês, a disponibilidade de vocês de estarem aqui no festival com a gente esse ano, também do filme está sendo exibido no festival, porque como parte da equipe de programação, eu posso dizer que o Bem Virá traz para Olhares Brasil, que é justamente essa mostra que se propõe a apresentar um pequeno recorte dentro do panorama de filmes possíveis ao cinema nacional contemporâneo, dentro do festival, o Bem Virá, ele traz esse gesto de um fazer de cinema que está imbricado em outros fazeres da vida, como um meio e também um resultado dos encontros que se estabelecem a partir da militância, da pesquisa acadêmica, do coabitar um espaço, enfim, de toda essa teia de relações e de interesses que possibilitam o surgimento, a feitura desse filme. E por isso eu já queria começar perguntando sobre como a realização do documentário surge nas trajetórias de vocês. Eu sei que é o primeiro filme, da Wilma. Sei que, então, são repertórios distintos, são trajetórias distintas, tanto no audiovisual quanto nas outras dinâmicas da vida. E queria saber, então, um pouco sobre isso, como ponto de partida, e também de como esse processo foi mobilizado e também mobilizador dos encontros e das parcerias entre vocês. E acho que a gente pode começar, não sei se o Wilma quer começar, começamos por outra pessoa, como fazemos? Pode ser sim, eu posso falar, mas como eu encontro, como esse filme chega na minha vida, eu acho que tem muito, talvez, talvez não, com certeza, de todos nós o filme conta um pouco isso, também. E aí conta dessa chegada. E eu acho que para mim o filme, sobretudo, me atravessa enquanto mulher do semiárido, sertaneja, e constituindo o feminismo, em mim. Então, eu acho que esses encontros das mulheres do filme, da feitura de todo o filme, desde a ideia até agora, nesse momento de exibição, me atravessa, sobretudo, enquanto esses sujeitos, E também enquanto pesquisadora, Enquanto a possibilidade de ser, também da pesquisa, da curiosidade e do audiovisual, Então foi um filme, sem dúvida, um encontro com o audiovisual também, talvez um segundo encontro, embora seja o primeiro que eu realizo, mas é talvez o segundo alimento assim desse lugar do audiovisual, Porque antes eu já tive vontade de fazer filmes que não existiram, que não existem na verdade, mas sempre o audiovisual nesse lugar de contar história também, Depois que eu fui me aprofundando em outros aspectos, mas inicialmente é a possibilidade de contar histórias assim. Então, e de compartilhar, de encontrar também. Então, me encontra um pouco nesse sentido e me molda também, Foi, de fato, assim, minha primeira experiência, Embora já tinha vivido outras, mas sempre no backstage e dando mais um suporte teórico, sempre teórico, na verdade, para alguns curtas realizados aqui mesmo, em Afogados da Engazeira. Mas o Bem Virá foi, de fato, o filme que eu entrei, de fato, participei. Foi uma escolha de Wilma. Eu já sabia, basicamente, desse roteiro inteiro. Surgia a partir de uma fotografia. Essa fotografia, quando ela me mostrou, me impactou muito, mas foi, sobretudo, esse entusiasmo, dela, e eu sempre levando para a questão acadêmica. Fui professor de Wilma, durante a graduação e na pós-graduação, lá do censo dela, mas
E então tem todo esse lance de professor, amigo, amigo professor, aí que se mistura, né? E como pesquisador, nossa, foi um grande desafio, né? Porque encontrar essas mulheres tinham momentos muito tensos, muito de muito desespero. Até a gente tem um mês para encontrar, mas quando a gente viu com menos de uma semana, acho que mais precisamente 7 dias, a gente saiu encontrando, né? E muitos, assim, eu vou chamar paradigmas, na falta de uma palavra melhor, né? Do que a gente achava, essas pré-noções que tínhamos a respeito de quem eram essas mulheres e onde encontrá-las, caiu por terra. Eram mulheres, na sua maioria, urbanas, né? E que viveram uma realidade que o filme, né, testemunha isso. E essa realidade também me toca, né? Meus pais não trabalharam em frente de emergência. Eu sou, né, do Agreste, de Limoeiro, né? Mas fui criado em Recife, né? Vim para o sertão para ser professor, né? Eu tinha dado meu primeiro mestrado em História e trabalhar. E estou aqui, né, até agora. Então, essa realidade não me era estranha, eu digo essa realidade das frentes de emergência, mas me era estranho, né, como que com tanta dureza havia tanta camaradagem, tanta beleza, que eu acho que na fala delas, sabe, elas sempre encontram, né, um respiro, né, uma coisa linda, e isso é uma das marcas, né, que eu ressalto sempre sobre o filme, né? Então é isso, é uma experiência, essa coisa de contar uma história real, né, que para mim, enquanto historiador, é meio que um lugar, né, fácil para mim, mas tinha momentos assim de muita aridez, mas o que mais me chamou a atenção era justamente a leveza quando elas estavam juntas, reunidas, né? Isso era que, para mim, são as melhores cenas, né? Mas aí eu não vou dar spoiler, não, assista. Muito bom. Acho que a gente pode pensar numa ordem também, né, que tem a ver com, não necessariamente assim, mas em geral a gente entende que a montagem entra no a posteriori. Então vamos começar pela Lívia, que é produtora, e depois a gente escuta também a Amandine. Não, joia. O Wilma chegou para a gente, assim, na verdade, esse projeto fez parte de uma oficina, né, Wilma, que você participou com o Marcelo Pedroso, e Marcelo é nosso parceiro de bastante tempo, e ele chegou assim, fez, rapaz, participei de uma oficina. Teve um roteiro lá que é muito a cara de vocês, assim, vou ter certeza que vocês vão gostar. E aí o Wilma chegou ainda com uma escaleta, não era um roteiro tão profundo. Quando eu e Kika, que é minha sócia e produtora do filme, leu, a gente pode filmar isso amanhã? E, bom, a gente teve que enfrentar todo o processo, assim, correndo riscos. Era o primeiro filme de Wilma, mas a gente fez assim, não, esse filme, ele precisa ser feito, essa história precisa ser contada o mais brevemente possível. E eu acho que a gente, na verdade, o Bem Virá, ele é fruto de vários bons encontros, assim. Desde o financiamento, né, que vem pelo governo de Pernambuco, a gente conseguiu, a primeira vez que a gente aplicou o projeto, ele foi aprovado. Há várias parcerias que foram sendo construídas ao longo do projeto. Então, a gente enquanto produção, né, e o Wilma enquanto direção e roteiro, a gente sempre teve muita fluência assim nos quereres, sabe? Então, assim, uma equipe majoritariamente priorizando mulheres e pessoas de Afogados da Engazeira. A gente teve uma equipe de produção, né, de filmagem mista, bem equiparada em todos esses aspectos. A gente contou sempre com a participação e a doação das personagens muito carinhosamente assim no filme. Foi um filme muito surpreendente de fazer. Bom, veio após aí com a Mandine, que deu um super apoio. A gente também teve no começo Rafael Spencer, que fez o primeiro corte. A gente tinha muitas horas de material gravado.
E o filme ele foi todo surpreendente, assim, na sua delicadeza, na sua narrativa, e com um resultado que todo mundo vai poder assistir. É realmente um prazer e uma grande honra para a gente ter feito o Bem Virado. Olá, boa tarde. Então, esse filme, a Wilma Gael, mas é o Gael, ele participou também, né? Porque as crianças aqui em casa, a gente trabalha em casa já desde antes da pandemia, então as crianças participam dos filmes. E esse é um, inclusive, que eu tento esconder algumas partes, né? Quando eles estão prestando muita atenção. Algumas partes eu dava uma pulada, assim, né? Para eles não ouvirem algumas das histórias que são muito fortes, né? Só pela faixa etária mesmo, que eu acho que é importante eles assistirem e saberem, mas vai ter a hora para isso. Mas, enfim, perdão, me perdi. A Wilma e a Kika, eu acho, na época, vieram aqui em casa, em Pau d'Alho, para conversar comigo sobre o filme. Eu não estou me lembrando, Wilma, se vocês já tinham filmado. Já tinham filmado, né? Tinham acabado de filmar e queriam editar o quanto antes, porque estavam com pressa e já queriam, né, começar e botar a mão na massa. E eu fiquei, assim, desesperada, porque naquele momento eu não podia. E eu realmente, assim, com pena no coração, eu disse, eu não vou poder, porque agora eu estou muito ocupada, eu estava editando outras coisas e não podia. Então, eu disse para elas, eu não quero prender vocês, porque para começar agora eu não consigo. Então, infelizmente, procurem outra pessoa, que eu não vou poder. E aí foram, né, procurar a Rafa Spencer e começaram, né, fizeram toda uma parte do trabalho com ela, chegaram no primeiro corte, e aí isso já foi bem depois, não me lembro quantos meses depois, me chamaram de novo para dizer, a gente está com um corte, a gente queria te mostrar e ver o que você acha e tal. Eu falei, ótimo, beleza, aí assisti, e a gente combinou uma reunião, né, para eu dizer o que eu tinha achado e tal, aí fiz um monte de observações e, né, ponto a ponto, disse tudo que eu achava e tudo, e beleza, e aí a Wilma olhou para mim, demais assim, com a carinha dela. Então, e assim, aí eu disse todas as minhas opiniões e sugestões e tal, e beleza, então, e como é que vocês estão pensando? A continuação da montagem, a Rafa vai continuar, como é que vocês estão pensando? E aí a Wilma olhou para mim e falou, olha, eu gostaria muito que você assistisse o material bruto, as 40 e poucas horas de material bruto, e que você continuasse editando. E aí, enfim, eu não sei dizer não, né? Eu estava podendo naquele momento, disse, vamos embora. Porque realmente são histórias muito fortes, né? Então, tem uma coisa assim do apelo dos projetos que chamam e que a gente diz, não, estão me chamando para fazer, já tinha me chamado antes, né? Eu não podia, então foi uma nova oportunidade de trabalhar com o Wilma, primeira vez que eu trabalhava com a Vilarejo também, e eu fiquei muito, muito feliz e honrada, assim, com o convite, porque foi muito bom trabalhar, tanto com as meninas da produção, as mulheres da produção, quanto com a Wilma. Eu tenho aqui o estúdio em área rural, né? Então, a minha proposta são imersões pontuais com as diretoras e os diretores com quem trabalho. Então, geralmente, eu passo um tempo trabalhando e aí, então, a Wilma vinha para cá e passava uns dias aqui, né? Numa imersão pontual e depois eu continuava trabalhando. E foi assim um processo que, no final das contas, demorou um bom tempo. A gente acabou demorando ainda um tempo, então é engraçado porque as coisas têm o tempo delas, né? Que naquele começo, depois de filmar, queriam editar imediatamente, estavam com pressa e depois, na verdade, o filme demorou muito a realmente ficar pronto e, enfim, ser agora, sair ao mundo, né? Como está sendo exibido agora. Nossa, gente, foram vários cortes, novos materiais que entraram, novas vozes em off. Foi todo um trabalho bem demorado, mas o bom do tempo, assim, a demora tem os seus problemas, mas tem as suas vantagens também, né? Porque a cada pausa que a gente faz, a gente retoma o filme com um novo olhar, com outro
né, outras ideias, outra maturidade, assim, e eu acho que o filme se beneficiou muito também com isso, assim, com essas pausas e, né, a Wilma voltar a se debruçar, a gente, todo mundo voltar a se debruçar e rever o filme depois de um tempo. E eu acho que foi isso que permitiu também ele ter essa carinha final, assim, que eu acho muito potente, muito forte, assim. Claro, sou suspeita para falar, todos aqui somos, mas eu acho que realmente a Vilarejo acertou, né, que eram histórias que precisavam ser contadas, e eu sou muito feliz de ter podido participar e contribuir com essas histórias. É isso. É muito legal ir ouvindo vocês, porque algumas coisas que estão materializadas no filme, né, a gente vai entendendo como esse tempo e esse processo mesmo de tessitura, nos momentos em que cada uma e um de vocês se encontra com o projeto, para onde ele vai caminhando, assim, né? E eu estava pensando, por exemplo, a relação com a foto, com uma pesquisa, né, que está muito ligada à universidade, além da militância, e quando o filme começa, parece que o caminho dele vai ser um filme de pesquisa, no sentido de ir atrás, né, de reencontrar essas mulheres, e aí, quando o encontro com elas acontece, elas ganham o filme, né, e a gente vê que não é possível não parar para ouvi-las, e nesse encontro com a história oral mesmo. E aí, depois a gente vê, depois não linearmente, assim, né? Mas dá para ver essa outra camada, que é justamente essa camada mais ensaística, né? Que aparece na narração em off, que é da afirmação de um olhar, que é um olhar de uma realizadora, é um olhar de uma historiadora, é um olhar também de uma feminista, né? Que conhece aquele contexto, ainda que nessa relação direta com a alteridade, já que está ouvindo a história dessas outras mulheres, que são de uma outra geração, que tem, né, passaram por outros processos em suas vidas, assim. E aí eu fico pensando que são justamente esses dois procedimentos de linguagem tão diferentes, mas que aparecem tão bem combinados no filme, no sentido de uma disponibilidade à escuta, porque é quando se põe a escutar, né, que essas mulheres também se põem a falar e abrir essas suas histórias com assuntos tão íntimos, tão duros, assim, né? Mas também esse lugar do construir e afirmar esse próprio olhar. E aí eu fico muito curiosa para saber como que isso acontece, né, ao longo do processo, assim, né, por exemplo, isso já estava no roteiro inicial, na escaleta que foi apresentada para a Lívia, já estava nas conversas com o Rogério, ou aparece nessa imersão da montagem, enfim, queria entender um pouco dessas escolhas dos procedimentos, né? É muito legal ouvir isso, eu achei incrível, porque é interessante ver que no filme dá para ver o processo de feitura do filme, né? Então isso é muito rico, ver que isso transparece, mesmo sem a gente ter consciência disso, porque, assim, o Wilma se me corta e Lívia também, se eu falar besteira, mas até onde eu entendo, o filme nasce como esse filme de pesquisa, com esse formato, né, do filme de pesquisa, de ir atrás dessas mulheres, e eu acho que até o primeiro corte ainda estava muito seguindo essa linha, e isso foi uma das observações que eu fiz, assim, quando esse primeiro corte chegou até mim. Eu disse, muito legal essa pesquisa, mas para mim a foto ela é um dispositivo, ela é como você entrou nesse filme, como você chegou nessas mulheres. Mas uma vez que elas começam a falar com a gente não precisa mais saber da foto e da pesquisa, isso já passou, é só a porta de entrada, né, para a gente realmente se tornar disponíveis para elas e ouvi-las e deixar, né, as histórias tomarem a frente, assim, né? E depois, mais para frente, aos poucos, é que fomos construindo, né, com o Wilma, a voz em off e trazendo mais materiais de arquivos, né? Teve mais etapas de pesquisa de materiais de arquivo que ainda não tinham, já tinham começado, né? Já tinha toda uma pesquisa de material de arquivo, já fazia parte, né, do projeto, mas essa parte, assim, do arquivo, ela cresceu mais, e do discurso sobre também colocar a Wilma como né,
protagonista, enfim, como diretora, que também se apresenta e que também compartilha sua opinião e atualiza também o discurso das mulheres, contextualiza também historicamente. Então, ela, enquanto historiadora, ela também traz essa bagagem, essa leitura, porque as mulheres não falavam tudo. A gente precisava, né, de que a Wilma completasse um pouco o quadro de informações, porque nem tudo estava ali no material bruto, e a gente julgou que era importante, né, trazer mais coisas. Então é bem interessante assim a leitura que você faz, e que realmente é meio cronológico também no filme, né, a maneira como aparece. A gente vai revelando isso e vai chegando nessa análise da Wilma, né? Muito legal. Caracteristicamente, para mim, eu achei, né, de imediato, né, vai ser um filme de busca, né? O Wilma, inclusive, cogitou essa ideia, né, junto com a Kika, mas foi impressionante, porque logo de cara, primeiro contato com elas, então, eu e Silmara, né, a gente teve a sensibilidade de vamos pela pedagogia dos afetos, não vamos ser uma coisa, sabe, de tirar informação seca, vamos pelos afetos, né? E nossa, quando elas se viam, né, se reconheciam nas fotografias, e daí uma dava o endereço da outra e por aí vai. Você sabe ver, então elas mantinham relações. Tanto é que numa única rua, 3 dessas mulheres moravam. Uma única rua em Afogados, né? Um bairro aqui na periferia, o Padre Pedro Pereira, e dali a gente foi percebendo que quando a gente chegava, né, lá no Bem Virar, né, no grupo Mulher Maravilha, né, a gente repassava as informações para o Wilma, extremamente, assim, uma pilha, mas começava a chorar e dizer como é que a gente vai contar isso, como é que a gente vai contar isso. Só que deixa que ela já sabia, sabe? Eu tenho certeza, o Wilma já sabia muito bem o que queria, estava faltando só essa... né? E aí a gente foi trocando essas ideias, né? Com o passar do tempo, olha, isso aqui vai ter que ter esse contexto histórico. Eu achei ótimo quando ela, né, depois começou com a Madine, e disse, Roger, a gente vai para essa vibe mesmo de pegar cenas externas para contextualizar, dar uma amarrada, porque elas não contam tudo, realmente, né? E há de se lembrar também, desculpa, me corrija se eu cometer algum excesso aqui, né, que durante um bom tempo o sertão nordestino está sem frente de emergência, mas a gente está correndo sérios riscos de isso voltar, né? Há um desmoronamento das políticas públicas, né, grande, e a gente tem isso é um pouco assustador, porque a geração mesmo de Afogados da Engazeira tem um certo tabu, né? Então eu digo, os filhos da frente de emergência, né, que não viveram essas frentes de emergência, eu pergunto para os alunos, assim, vocês sabem o que são frentes de emergência? Isso não é discutido nas escolas de ensino médio, né? Daí eu acho que essa importância também pedagógica, iria puxando a sardinha para o meu lado, né, professor, e eu vejo esse filme aí ganhando não só o mundo, mas as salas de aula, né, as universidades. Isso tem que ser discutido. É um passado recente e que uma geração já foi o suficiente para esquecer, né? E essas mulheres, o filme todo, né? E o Wilma percebeu rapidamente isso. Né? Eu vou parafrasear o Wilma, né? Uma fala dela que me tocou muito. Né? Eu sou filha, eu me alimentei das frentes. Né? E isso é uma verdade, mas tem uma geração aqui, a mais nova, né, que não conhece, sequer conhece, né? E a importância deles, porque o filme vem com isso. Logo no início, algumas mulheres ficavam assim, mas por que vocês querem falar da frente? Eu disse, não é necessariamente da frente, mas como é que vocês, né, lidavam com a frente, e aí, blá, blá, blá. E aí, a partir disso, a gente foi vendo, foi amarrando esses laços afetivos que existiam, né? E tudo foi
se amarrando, se encadeando. Wilma? Eu ia perguntar se alguém quer contar mais um pouco. Ou... Então, essa coisa dessas camadas, né? Por exemplo, em algum momento, como eu não tinha tanta, digamos, aproximação, né, com a linguagem audiovisual, eu era professora, historiadora, mas então tinha dimensão da pesquisa mais nesse âmbito, né? A vivência da pesquisa nesse âmbito, enquanto historiadora. Eu, em algum momento, quando a primeira vez que eu, assim, porque essa foto já chega para mim com essa curiosidade, né? Então, sempre quem me apresentava essa foto do movimento de mulheres já me apresentava dizendo, poxa, quem são essas outras, né? Já se sabia de Lourdes, que ali era uma das fundadoras do movimento, mas as outras não. Então, essa curiosidade eu fui contagiada, digamos assim. Ela não nasceu em mim, né? Eu fui contagiada por essa curiosidade, assim. E aí, e acho que é isso, por ser a geração que eu sou, né? Pela linguagem audiovisual, eu tenho encontrado a linguagem audiovisual num momento mais de democratização, né? De oficinas e de mostras que se expandem, né? Pelo Brasil inteiro. Então, eu vi no audiovisual a possibilidade, né? Porque uma das coisas que me diziam era, Narciso dizia, eu queria reunir essas mulheres um dia, mas para quê, né? Quem se importa? Então, o audiovisual acabou sendo essa puxa, né? Filmar isso, e seria muito potente, porque, né? Então, essa coisa do documentar. Então, inicialmente, tinha essa coisa do audiovisual como documentar, né? Como registrar isso. E aí, inicialmente, eu achava que só era possível fazer o filme se eu achasse primeiro todas as mulheres e escrevesse no Fucultura para fazer o filme, né? E aí, estudando um pouco mais sobre a linguagem audiovisual, é que eu conheço essa coisa do filme dispositivo, do filme de busca, do filme pesquisa. Então, para mim, o filme nasce como um filme de busca, porque, para mim, naquele momento, era o mecanismo que era possível fazer o filme. Eu não teria o menor recurso para pesquisar antes, né? Para ir atrás dessas mulheres. Não havia o que fazer com isso. Assim, essa frase de Narciso também me tocava, né? Também me contagiou. Então, o filme de busca entra como esse processo. Então, e aí eu sei que muitas vezes, assim, encantava muitas pessoas, né, do audiovisual, quando eu dizia, um filme de busca. Aí parece que essa coisa desse mecanismo, né, desse formato fílmico, por vezes, às vezes eu tenho a impressão de que encantava muito mais do que a própria história. E, para mim, era o contrário, né? E aí eu acho que com o passar do tempo, eu fui amadurecendo e fui assumindo um pouco esse lugar, me tornando mais segura, porque quando eu apresento, eu tentei, a primeira vez que eu escrevi, essa escaleta que Lívia chama, né, que eu apresentei, foi a tentativa de escrever algo para um prêmio de estudos de gênero aqui em Pernambuco, na Teodósio, que tem um prêmio para documentário. Então, primeiro foi essa tentativa, né? Só que eu escrevi 3 páginas, eu não conseguia estruturar isso numa proposta palpável, né? Então, eu fui ganhando segurança. Então, quando a Vilarejo olha aquilo e diz, é massa, vamos escrever no Fucultura. E quando a gente escreve esse projeto em roteiro, sei lá, 10, 12 mãos, né? 20 mãos, não sei, porque era eu, Kika, Lívia, Marcelo, Rogério, Alberto, Silmara, que iam, de alguma maneira, né, construindo esse projeto, esse roteiro inicial para enviar para o Fucultura, construindo esse acabou-se. Aí, quando passa, aí eu me sinto segura, assim, de dizer, não, acho que é a história, né? Eu consegui, aos poucos, então não foi algo... Essa coisa de vocês dizerem, o Wilma sempre soube o que quis, não sei, né? No sentido de dizer que parece que é isso, esse objetivo de contar a história, de encontrar as mulheres, foi ficando cada vez mais forte, mas eu acho que teve muitos percalços, assim, que em algum momento que eu achava que o filme só poderia ser visto, ou só poderia ser as pessoas do audiovisual, né, do cinema, só poderiam querer se tivesse essa forma de busca, porque é uma forma do documentário não clássica, porque é uma forma, né? Então, e aí eu fui me fortalecendo e tendo muito apoio, assim, de Kika, Lívia, primeiro, assim, muito primeiramente, assim, e fui dizendo, não, né? A gente começou a pré-produção em junho de 2017, né, Lívia? Então, em maio, quando a gente faz uma reunião, a Lívia ainda faz, e aí vai ter pesquisa prévia ou não? Né? E a gente tinha escrito no projeto que sim, que não, aliás, que não ia ter pesquisa prévia, porque a pesquisa era o próprio filme, porque era a garantia de ter um filme, né? Era a garantia de ter um filme. Se não achar ninguém, de alguma forma a gente vai contar essa história, né?
E aí, Kink Livre foram me dando muita liberdade mesmo, assim, e apostando, inclusive, nas minhas inseguranças, assim, me trazendo. Isso eu tenho muita, sou muito grata, né? Acho que mutou o microfone. Cortou seu áudio. Desculpa. E aí, eu fui tendo muita segurança, muito a partir dessas duas mulheres também, né? Muita parte de amigos, mas eu acho que a gente no Pajeú, por exemplo, eu, Rogério, Silmar, Alberto, que eram as pessoas mais próximas que fizeram parte da equipe, a gente tinha uma certa insegurança também dessa linguagem, do uso do recurso público, né? Do que fazer, era o nosso primeiro filme. E acho que Kika e Lívia foram muito importantes para dizer, não, vai ter ou não, e quem decide é você. Estamos aqui, a gente vai estruturar o que você trouxer, e vamos pensar junto quais são os prós e os contras que isso traz, né? Então, podemos dizer que a gente escreveu o filme pensando nesse dispositivo de busca, e no fim, assim, eu disse, não, minha gente, vamos ter pesquisa prévia, porque no fundo, para mim, era mais importante encontrar as mulheres do que ter um filme com formato não clássico, né? Então, no fundo, também esse tempo inteiro de montagem, né? Eu conheci Kika Livre em 2015, a gente escreveu o projeto 2015 para 2016, foi aprovado, em 2017 a gente gravou. Porque tinha essa coisa da urgência, porque tinha essa coisa das mulheres podem já ter falecido ou estarem morrendo, são idosas, a gente não sabe a idade, né? E quando vai montar também, a gente tinha essa preocupação de que elas pudessem ver o filme, então a gente queria, né? Então o filme teve 1 ano e meio de pré-produção e de produção e 3 anos e meio de montagem, assim, né? A gente foi para outra coisa, né? Que não era necessariamente o que a gente esperava, mas eu acho que esse caminho e esses apoios que foram surgindo foram fazendo com que eu me desligasse, né? Isso, Amandine, né? Eu me desligasse dessa ideia de, ok, a busca é uma parte só, o filme não perde força se a gente abandona a busca aqui em algum momento, se a gente deixa de dizer certas coisas, porque, né, e o surpreendente delas próprias, né? E acho que assim, quando eu quis fazer esse filme, eu queria fazer um filme sobre o movimento de mulheres, sendo feminista, né? E aí quando eu encontrei as mulheres, só uma delas conhecia o movimento de mulheres, as outras nunca tinham ido a uma reunião, não tinha feito, e aí foi exatamente lidar com isso, né? Essa coisa de que, poxa, e aí eu não consegui me desapegar de falar do movimento de mulheres, né? E fico feliz com isso, assim. Então, essa coisa de eu entrar também nessa narrativa mais ensaística tem a ver também, primeiro, de não permitir, né? De não soltar essa coisa do movimento de mulheres, entendendo que mesmo aquelas que não, mesmo elas não tendo se engajado, né? Eu via nitidamente a ação, né? Quando enfim, não é me dar spoiler, mas as falas delas, assim, são nitidamente que elas estão falando do movimento de mulheres, assim. Se fosse hoje era estupro, falar do movimento de mulheres, assim. De onde vem isso, assim? Se tornou estupro, né? A partir de quê? Para mim era nítido essa pontuação e eu queria trazer, era forte trazer. Então, eu acho que foram essas camadas que foram se desconstruindo e foi também eu me fortalecendo enquanto criação, né? Tendo esse apoio todo, né? Então, quando o microfone caiu, eu ia dizer que era isso. Eu dizia, poxa, Kika, eu queria reunir as mulheres, né? Mas, poxa, vai dar tanto trabalho, eu acho que é melhor não. Kika, por quê? Como assim? Por que você quer reunir? Me conte. Aí eu, não, por isso. Ela, tá bom. Então, eu vou ver se é possível. Então, quem diz que se é possível ou não, tipo, sou eu, né? Me diga as ideias, me traga, assim. Eu sou a produção, então, me diga se é possível. Eu vou ver se é possível, né? Mas, então, confiar, e eu muito insegura, né? Dizer, não sei se é interessante, não sei. E ter tido esse apoio, né? Ter tido essa produtora de mulheres que tiveram, né? Apostaram nessa diretora iniciante, nessa história, foi muito importante, assim. O filme é o que é hoje, essa potência, né? Talvez eu pude descobrir o que eu sempre quis, ou descobrir, inclusive, qual era o que me latejava no coração mesmo, né? Desde o princípio, porque eu fui tendo essas forças, né? Essas fortalezas, assim, foi muito importante. Eu me lembro que essa discussão da busca, essa quase que dicotomia, assim, a gente faz essa pesquisa prévia ou é a busca que é o filme? E foi uma discussão que realmente, como o Ima colocou, assim, durou bastante tempo. Chegou no momento que a gente percebeu que isso, assim, o dispositivo, ele era um item só de
glamour da história, sabe? Que para a gente era muito mais importante a gente conhecer um pouco previamente essas personagens para que o Wilma até tivesse uma conversa, não chegasse do zero, sabe? Porque senão o filme ia ser um filme de encontro. Opa, encontrei, cadê a próxima? Não era isso, assim, a gente não queria fazer um filme raso, a gente queria que o filme fosse realmente profundo e fosse respeitoso com essas personagens. Então, essa opção também de fazer uma pesquisa prévia, de entender quem elas eram, de pesquisar até os momentos históricos que vinham nas falas delas, saber, né? Elas são muito diferentes, elas, apesar de terem de terem participado da frente, elas são completamente diferentes, elas têm vivências diferentes, umas conseguiram alcançar uma vida melhor, outras vivem ainda de forma muito difícil, então são experiências muito diferentes e foi ótimo, né, a gente ter feito essa pesquisa prévia, até porque, senão, por exemplo, uma delas estava em São Paulo, não dava tempo de organizar isso antes. Então, também essa pesquisa que foi feita por Rogério e por Silmara trouxe essa possibilidade de a gente já começar o filme sabendo quem são essas pessoas e, como qualquer documentário, se descobriu muito mais durante a filmagem, né? A pesquisa não diz tudo, a pesquisa não diz metade do que elas dizem durante a entrevista e isso é bastante natural. Só tenho como dar um retorno de dizer que bom, né? Fico feliz depois de ter conhecido antes o filme e depois a história e ouvi-las, que vocês tenham apostado, né, nas inseguranças, nas incertezas, no risco, porque acho que o filme é impregnado da vida, assim mesmo, né? E ainda bem, porque, sim, sem esse cuidado com a pesquisa, esse primeiro contato, será que essas mulheres poderiam falar o que elas estavam falando ali, né? Será que a gente teria esse acesso? Enfim, incrível. Eu queria também aproveitar e perguntar sobre outra coisa que foi aparecendo aqui ao longo das falas, que é algo que também me toca muito no filme, que é esse lugar da relação com a pesquisa acadêmica, assim, né? Que eu penso que muitas vezes a universidade, como essa instituição, esse local de produção de saberes, aquilo que a gente produz ali dentro fica muito restrito e contido nessa comunidade que é a comunidade universitária. E aí o filme faz, justamente quando entra também essa camada, né, da narração e que traz outros elementos históricos, enfim, que dizem muito, né, pelo que eu entendi, da sua pesquisa de mestrado e uma aí dessa relação que já existia também com o Rogério, enfim, talvez com um grupo de pesquisa, não sei. Ao fazer isso, o filme também expande essa possibilidade de diálogo e de comunicação daquilo que às vezes ficaria ali nessa instituição de marfim chamada universidade, com o maiúsculo. Então, eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando sobre o filme para também trazer esses elementos que talvez sejam extra-filmes, e porque eu fiquei muito interessada em conhecer um pouco mais mesmo, né, do movimento de mulheres do Pajeú, do grupo Bem Virá, dessa participação ali na década de 80, ligada à redemocratização do país, a Constituinte, enfim, sei que a pesquisa, né, a dissertação, dei uma olhadinha, vai por aí, e também aproveitar para perguntar justamente, né, nesse momento, nessa atualidade do contemporâneo, saber um pouco como é que está esse movimento de mulheres atualmente, pensando que a gente está, de novo, né, com essa... Eu não sei se a democracia em algum momento deixa de se estar insegura, porque eu acho que o movimento democrático é justamente, talvez, sustentar a democracia, mas, enfim, especialmente sob a ameaça nos nossos dias, e que com isso ressurge também, né, toda essa discussão infelizmente isso, né, que diz da fome, assim, né, a gente está vendo esse crescimento alarmante, né, dos dados da fome no país. Então, queria trazer um pouco dessa conversa também, que é extrafílmica, talvez, mas que acho que está muito presente nesse filme, assim. Posso só falar uma coisinha antes da Wilma falar da parte acadêmica e da pesquisa acadêmica que é em paralelo, né? Eu acho que esse contexto todo que o Rogério também mencionou, da importância dessas informações históricas, dessa contextualização, eu acho que foi também por causa desse momento histórico que a gente está vivendo desde, né, o começo da feitura do filme, você vê 2016, 2017, quer dizer, o que a gente observou no cenário nacional, político, econômico, democrático, geral, né?
não podia ficar de fora, né? Então, eu acho que isso foi se construindo também por essa necessidade de não se isentar e de não falar claramente, né? Colocar, olhem, um semiárido, né? Enfim, não vou repetir o que está no filme, vejam o filme. Mas, assim, como seria possível, e é possível ser diferente, né? A seca não ser igual à cerca que nos cerca, que nem a Wilma fala no filme. Então, assim, a fome, ela é fruto de quê? De falta de vontade política também. Então, isso tudo, essa contextualização, era muito importante colocar também pelo contexto que a gente estava vivendo e está vivendo, né? Uma coisa interessante, né? Uma vez a gente conversando, eu e Wilma, não sei se ela vai lembrar, mas aí eu fui bem enfático. Wilma, o tempo precisa, o tempo atual, atualmente, o Brasil precisa desse filme. É urgente que esse filme saia ainda nesse contexto, né? Porque é também denúncia, né? No sentido, né, militante mesmo da palavra, né? Denúncia, mas também anunciando, né, que o bem virá, que algo melhor é possível. E eu acho que o filme tem isso, né? Nessas relações de redescoberta, né, dos afetos entre elas, o filme traz isso. Não é um filme amargo, né? Apesar de ser muito, muito tranqueiro em alguns momentos, mas, enfim, eu sou como a gente é suspeito demais de estar falando, mas tem cenas assim que até hoje, né, superam a minha expectativa. Mas eu sei, sobretudo para quem não é da região, vai causar um certo estranhamento, porque tá um sertão verde, são mulheres com outra perspectiva. Então, tinha que ser uma sertaneja para tirar esses estereótipos sobre o sertão, né? A gente tinha que dizer, olha, expandir. E essa vontade de uma sempre perseguiu, sabe? Mas não, se é para mostrar isso, então vamos mostrar também isso, porque isso aqui não é carro, o sertão não é um lugar de carro de boi, mas é também de um carro importado. Então tem muita riqueza concentrada. Quando fala da cerca, dos latifúndios no sertão, que era uma coisa que eu, ser de fora, achava que não tinha, e vim aprender com meus alunos aqui, né? Então eu acho que o filme também é isso, sabe? Trazer, anunciar um sertão, né? Não estereotipado, né? E denunciar, né? Uma coisa que está acontecendo, esse desmoronamento todo e, às vezes, bem que me parece que os tempos agora vão melhorar, mas enfim. É um filme que me dá esperança, sabe? Que no final das contas me dá esperança. Por ser pró-feminista, né? Então eu estou sempre aprendendo. Então o filme me ensinou muito, né? Fui uma dizendo, as mulheres não frequentavam, mas o feminismo, o movimento de mulheres está ali o tempo todo na fala delas, né? Os tempos mudaram. Então, senhor presidente, é muito tarde, sabe? Para não falar sobre gênero, é muito tarde para não falarmos sobre as leis, as conquistas que as mulheres têm, né? E não é assim não vai ser tão fácil tirar, não. Eu acho que o filme anuncia isso também, de uma certa forma. Sim, né, que a Lourdes fala no final que uma vez que você fala dos direitos, as pessoas pensam, eu quero então esses direitos, né? Eu também quero. E essa coisa do Sertão Verde, né, que era muito importante para a Wilma e que filmou especificamente na estação na época, né, de ver o Sertão Verde para mostrar um outro sertão, né? Legal mesmo. Enfim, pensando nessa coisa, né, esses entrelaçamentos é muito interessante, porque parece, né, vendo o filme pronto hoje, a impressão que dá é isso, né, que cada peça está onde devia estar, assim. Fico muito feliz de pensar assim, porque durante algum tempo eu tive muito medo de olhar para o filme e não reconhecer, né? Então esse trabalho da montagem foi muito
lento exatamente por isso, porque eu tinha esses receios. E acho que o contexto histórico em que a gente está vivendo foi se modificando ao longo do processo do filme, e esse filme foi mudando também. Porque a primeira vez que eu queria fazer esse filme era dizer, galera, o sertão mudou, resolveu as coisas. Aí depois, porra, resolveu tanto não. Caramba, tem coisa ainda assim. Então, quando a gente foi aprofundando, né, porque a minha família tinha modificado de um jeito radical, né? Muitas coisas se modificaram de um jeito radical. No entanto, tem coisas que não, né? As ameaças é exatamente essa coisa da democracia ser algo que se constrói cotidianamente, né? Só na democracia é possível construí-la, né, e fortalecê-la, digamos assim, cotidianamente. Usando aí a fala de que eu nem lembro quem, mas para dizer que foi um pouco isso, assim, isso que a Mandini traz, né? Essa necessidade que a gente foi tendo de se posicionar. Então, se em 2016 não tivesse tido o impeachment de Dilma, não tivesse tido o golpe em 2016, com certeza seria outro filme. Né? Uhum. Com certeza seria outro filme, sem dúvida alguma. Né? Poderia ter sido um filme que foi lançado em 2018, ter sido montado mais rápido, mas não era possível, né? E aí, uma coisa que eu acho, enquanto historiadora, enquanto pesquisadora, que eu acho que o filme me ensinou muito, é sobre o paradoxo mesmo, assim. Talvez mais do que qualquer leitor, qualquer teórico pós-colonial, qualquer teórica, né, de uma história não linear, elas me ensinaram muito essas contradições assim históricas, né? Elas me ensinaram muito, então foi muito difícil para mim ouvir, foi muito difícil compreender isso mesmo, aceitar de que era paradoxal, de que tinha o forró, mas também tinha lá a fome, de que tinha as divergências entre elas, mas também tinha o companheirismo, de que tinha os abusos e a violência, mas também tinha o erguer a cabeça, estar viva, né? Então acho que para mim a fala dessas mulheres, enquanto teórica talvez, enquanto eu entrei no filme, né? Quando eu fui para o filme, eu estava buscando ainda, mesmo que racionalmente, né, Rogério, a gente já tivesse quebrado todos os paradigmas da heroína ou do herói, né? Mas de alguma maneira a gente ainda buscava, eu pelo menos ainda buscava essa história, eu gostaria de contar uma história épica, né? Odisseias de grandes heroínas, e aí o filme é o grande ensinamento de que é cotidiano, né? De que é todas, de que é sendo de que e aí esse heroísmo cristão ele se dilui em mim, e aí talvez por isso foi muito difícil, porque aí eu vou entendendo isso, né, a ambivalência das coisas, a minha ambivalência, né? Então inicialmente eu queria fazer esse filme sobre heroínas e queria ser uma heroína, né? Queria, portanto, estar acima do bem e do mal, né? Só acertar, não ser. Havia uma ilusão de que era possível viver sem ser arbitrária, criar arte sem escolher um lado, né? Poder agradar gregos e troianos, assim. E acho que o momento político que a gente está vivendo, né? Exatamente essa polarização muito ampla, faz com que é isso. Não, a gente vai escolher um lado que também tem erros e pronto. Né? Assim, eu vou por esse lado não porque não tem erro. Se eu estiver procurando esse lugar do não tem erro, sinto muito, não existe. Mas acho que elas foram me trazendo muito isso. Então, eu, enquanto historiadora, foi muito importante ouvi-las, né? Porque quando eu fui para a pesquisa do mestrado, eu esperava ver uma participação gloriosa das mulheres de Afogados na Constituinte, né? Eu, enquanto historiadora, fui aí em busca, e quando o Lourdes disse, a gente participou da Constituinte Popular, é quase como se dissesse, eita, nós somos Brasil, sabe? Pensando de novo, porque eu acho que o filme fala muito sobre essa ideia de nação, região, né? E o que é isso, né? O que é isso? O que é essa nação brasileira? O que é essa nação acima de todos, assim? Caramba, não há mesmo, né? O que é essa, né? Então acho que fala muito sobre isso. E acho que essa pesquisa com elas e esse momento histórico, né? É o que imprimiram, é o que fizeram desse filme o que são, né? De fato, a gente dá uma construção de uma obra além do seu tempo. Não, Bem Virar é um fruto do tempo, desse tempo, sabe? De 2016 para cá, né? O Bem Virar é fruto desse tempo mesmo,
Então, é isso. Não sei se respondo, mas... Não, gente, tá realmente maravilhoso, assim, e tem muita coisa reverberando e é bom, assim, né? Daqui a pouco a gente tem que encerrar por causa do horário, mas eu acho que tanto melhor que a gente possa encerrar com a conversa aqui, assim, que dá vontade de conversar mais, e porque não se esgota, e porque é isso, um filme desse tempo e que fala e conversa muito com o nosso tempo. Então, e aí, só para terminar, eu queria convidá-las e convidá-lo a fazer uma consideração final, assim, mas da minha parte queria dizer que antes de a gente começar a gravar, eu estava conversando com a Ilma justamente sobre a circulação do filme, né, e da onde ele foi exibido até então, e já passou por festival internacional, por festivais e mostras na região norte e nordeste do país, mas apesar desse momento pandêmico online operar uma certa desterritorialização, né, desses eventos, é a primeira vez que ele está sendo exibido, fazendo parte da programação de um festival que é baseado, né, e portanto tem um público cativo na região sul do país. E como vocês trouxeram aqui, né, esse contra-imaginário do sertão, que só poderia ter vindo de uma sertaneja, assim, e eu estou muito feliz e agradecida mesmo da gente poder ter esse filme no Olhar de Cinema, porque eu acho que, falando inclusive, né, como uma programadora, uma curadora que é de Curitiba, que vive em Curitiba, e que, portanto, é formada, tem o olhar para o sertão formado também pelas imagens, pelo imaginário que é produzido e reproduzido no Sul e no Sudeste, especialmente, é muito bom ser interpelada por esse filme, né? Então, não sei, com muita alegria de que ele esteja com a gente esse ano e com muito agradecimento que eu chamo vocês, então, a fazer essas considerações finais, já que a gente tem que encerrar, infelizmente. Primeiro, Camila, agradecer a oportunidade, e, como eu faço sempre, né, nesses momentos, agradecer ao Wilma, né, essa aposta em mim, né, como pesquisador. Para mim foi também fundamental, inclusive para aprofundar minhas sensibilidades, né? Que uma vez ela disse, está aí latente, Rogério, só tu deixar florar. Então essas sensibilidades, né? Muito do que é típico, né? Não estou naturalizando, me entendam, mas que é muito particular das mulheres. Então eu acredito que existe assim um olhar feminino, né, para as coisas, para o mundo, e esse olhar está repleto do que é fundamental, né? O cuidado com o outro. Eu acho que o filme é sobre tudo isso, né? O cuidado com a alteridade. É isso. E agradecer a oportunidade novamente. Obrigadão. E a Mandine, prazer, torcer para que próximo ano a gente possa se ver fora desse ambiente virtual, né? E te agradecer pessoalmente pela brilhante montagem. É isso, Igualmente, Camila. Rogério, prazer. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade da gente apresentar o Bem Virar no Olhar. Assim, é um festival que eu acompanho há muitos anos. Infelizmente, nunca tive a oportunidade de ir. E estou muito triste de poder ser só online esse ano, mas, enfim, feliz demais do filme estar no olhar. Assim, quando a gente teve a notícia, eu fiz, não acredito! Foi assim, uma repercussão. Wilma! Foi muito feliz, assim, o Olhar tem sempre uma seleção muito criteriosa e muito profunda, então é uma honra de verdade poder apresentar o Bem Virar. É isso, assim, como o Ilma falou, o Bem Virar, ele atravessou, né, ele está atravessando, na verdade, todos esses momentos históricos de tentativa, inclusive, de atrapalhar, de impedir o nosso fazer cinematográfico. Assim, o filme não ficou em montagem por 3 anos e meio porque a gente quis, mas porque o FSA cortou a verba. Então, o processo de contratação do FSA durou mais de 2 anos. Então, assim, o Bem Virar, como já foi dito aqui, é um filme que fala de problemas, mas que também fala de esperança. E para nós, enquanto cineastas, eu queria colocar isso, assim, que a nossa coragem, a nossa esperança, ela tem que estar acima de qualquer coisa.
E esse filme ele foi feito assim, na base da coragem e da esperança. Era um recurso de telefilme, a gente fez, não, a gente vai fazer o telefilme e o longa. O FSA cortou a verba, mas a gente fez tudo bem, a gente vai seguir até onde a gente der. Chega uma hora que realmente a gente tem que enfrentar a justiça para conseguir um dinheiro que é nosso para poder finalizar o filme e estar agora no olhar. Então, Bem Virar representa para mim essa luta, que ela seja diária nossa e que a gente não deixe nos tirar esse direito de falar e de mostrar o que a gente acredita. É isso aí, Lívia, assim, é ver o quanto o nosso coletivo, né, o nosso fazer cinema coletivamente, onde cada um e nesse filme eu nunca, assim, eu fiz os créditos também, né, porque né, e a gente apoia como pode, enfim, Os com muita felicidade e orgulho. Nunca tinha visto tantos agradecimentos no filme que eu tenha editado. Então, realmente, esse filme foi feito a muitas mãos, né? Com muito coração e muita participação de muita gente, assim. E não é à toa, porque a Wilma é uma querida, foi um prazer trabalhar com ela, foi maravilhoso, foi um prazer trabalhar com a Vilarejo também, a Lívia e a Kika. Então, é isso, que possamos fazer mais filmes e sem medo, né, de falar das coisas que são importantes e, né, continuar nessa luta coletiva juntos. Obrigada. Ai, eu quero dizer que é muita alegria, né, exibir assim, onde quer que, enfim, em cada lugar que o Bem Virar tem chegado, eu tenho ficado muito feliz, muito feliz. E muito feliz também de estar entrando nessa outra região do Brasil, né? De também comunicar para essa parte do Brasil que tem mais de nós, enquanto sertanejos, né? Diz mais sobre essa diáspora sertaneja, talvez, do que tantos outros lugares, né? Assim, seja tão sertão, na verdade, né? Quanto aqui. Então, tenho ficado muito feliz, né, em cada lugar que chega, e cada reconhecimento, e muito feliz por esse olhar, né? Ontem eu recebi uma mensagem da Ferraz falando: eita, eu vi que o Bem Virar entrou no Olhar de Cinema, e aí eu disse: caramba, foi mesmo o festival que eu vi agora, ano passado e tal, assim. Então fiquei muito feliz dessa referência, né? De ideia ter estreado agora no Olhar de Cinema, e do Bem Virar agora está passando, assim. Fiquei muito feliz com essa referência mesmo. E, enfim, muito obrigada, e muito obrigada a vocês todos, né, e todos, porque se esse agradecimento é grande, Amandine, eu ainda fiquei com medo de esquecer gente, se brincar, porque é tão, né, de fato, é muitas mãos, muitas mãos. Então, muito obrigada para cada um e a cada uma, porque enquanto vinha a diversidade, que é o contexto político, social que a gente está vivendo, de outro lado vinha também talvez é isso, essa crença, né, de que o bem existe, de que ele virá e nós temos direito a ele, né? Nós somos dignos e dignas desse bem. Assim. Então, é isso, obrigada. Gente, muito obrigada. Vou encerrar deixando ecoar, né? Esses sons dessas palavras mesmo. Agora o bem virá. É isso. E estamos nessa expectativa. E para quem está nos assistindo, fica o convite para conferir os filmes, né? Inclusive o Bem Virá, dentre tantos outros que estão na programação do Olhar de Cinema, e também as outras conversas gravadas que estão disponibilizadas aí no YouTube. Tchau, tchau, pessoal.